Olá, seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta quarta-feira, dia 19 de julho. Estamos juntos iniciando mais uma edição do programa aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e é sempre muito bom poder contar com seu carinho e audiência. Hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre diagnóstico e tratamento do câncer de mama. E ainda vamos conferir juntos aqui no assunto do dia as vagas de emprego disponíveis para hoje. Tem também as notícias da internet, a enquete do dia, onde você vai poder interagir com a gente e muito mais. O nosso programa hoje, ele está imperdível. E o câncer de mama é o crescimento descontrolado de células da mama que adquiriram características anormais. Anormalidades estas causadas por uma ou mais mutações no material genético da célula. A doença ela ocorre quase que exclusivamente em mulheres, mas os homens também podem ter câncer de mama. É muito importante a gente lembrar e entender que a maioria dos nódulos na mama não é câncer. Muitos podem ser benignos. Os tumores benignos da mama, eles são crescimentos anormais, mas não se disseminam. É bom que isso fique muito claro, mas alguns nódulos benignos, eles podem aumentar o risco de contrair aí o câncer de mama. Daqui a pouquinho vamos entender muito mais sobre o assunto e quem vai nos ajudar com dicas e orientações a respeito do tema são os nossos convidados. Hoje estamos recebendo aqui no nosso estúdio o Dr. Cleiton Bosch, ele que é cirurgião plástico e membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Também vai nos ajudar a entender mais sobre o tema a doutora Ana Beatriz Albuquerque, ela que é mastologista, especialista em reconstrução de mama. Daqui a pouquinho vamos ouvir dicas e também orientações importantíssimas. Mas agora a gente vai acompanhar uma reportagem sobre o tema com Joyce Fernanda. Confira! O câncer de mama é o segundo tipo da doença mais frequente em mulheres no Brasil e no mundo, perdendo apenas para o câncer de pele. A doença, na maioria dos casos, pode ser detectada na fase inicial, aumentando as chances de cura e sucesso no tratamento. E falando nisso, existem duas formas utilizadas pelos médicos para combater o avanço do câncer. Os procedimentos clínicos, a quimioterapia e a radioterapia, por exemplo, e a alternativa cirúrgica, que seria a mastectomia. E a mastectomia nos faz lembrar outro procedimento, a reconstrução mamária, que é realizada em apenas 10% dos casos. E esta cirurgiã plástica explica por quê. A reconstrução é a parte ideal para uma mutilação que seria a mastectomia. Esse diagnóstico de câncer, se for mais precoce, geraria um diagnóstico de um tumor menor, que levaria a uma reconstrução mais precoce e de melhor qualidade. Todos esses atenuantes é que são importantes em relação ao câncer de mama e à reconstrução. Quanto mais precoce o diagnóstico, melhor o acesso, mais a possibilidade de você reconstituir a mama. Como em toda cirurgia, a reconstrução pode apresentar alguns riscos. Toda cirurgia tem risco, né? Quanto mais extensa a cirurgia, mais risco nós temos de complicação. As complicações são várias, vão desde trombose, embolia, a infecção, a deiscência pós-operatória. Normalmente, não é um risco grande a paciente de mastectomia ter complicação. Mas nós temos que saber se a reconstrução for imediata, se a paciente vai ter ainda tratamento a seguir. Se uma reconstrução é feita junto com a retirada da mama, provavelmente ela ainda vai ter quimioterapia e ainda vai ter radioterapia para realizar. Às vezes nós fazemos reconstrução depois que a pessoa faz uma quimioterapia para diminuir o tumor. Não é frequente, mas depende da situação clínica. Berenice descobriu o câncer de mama aos 24 anos e 3 anos depois ela passou pela reconstrução. A cirurgia, graças a Deus, foi um sucesso. Ficou muito bem a minha mastectomia, ficou muito bem, o que eles fizeram ficou muito bem, principalmente a reconstrução. Ficou muito bem feita, um trabalho sem explicação, só Deus mesmo que dá ciência ao homem. Então, tem mulheres mastectomizadas aqui do hospital que estão fazendo reconstrução através da minha energia e força.
Além de ter a estética recuperada e a autoestima renovada, quem passa por uma reconstrução também tem o psicológico restaurado. Nós vemos as pacientes aqui, é tudo, muda o sorriso, muda como encarar o parceiro, muda como ela vai se portar, por exemplo, uma praia. Nós estamos no Nordeste, mas a paciente mastectomizada, que tem uma prótese externa, ela tem muita vergonha, ela deixa de ir à praia, ela deixa de sair para certos locais, usar certos tipos de roupa, não usa mais uma camiseta. Então, isso tudo, com a reconstrução, ela é resgatada. Então, se pudéssemos realmente ter um maior volume de reconstrução de mama, e se pudéssemos fazer um maior volume de reconstrução precoce, isso seria o ideal. E não tem como falar de câncer de mama e não mencionar a importância de fazer o autoexame e ir ao consultório médico regularmente. Não tem medo, é sempre se fazer o toque, que a gente chama de toque, o exame mesmo que a gente pode fazer em casa, ao tomar banho, ao estar em casa, normal. E após ver alguma coisa de estranha, algum sinal diferente, procurar logo uma equipe médica, mastologista, para que ele possa descobrir o que é. A gente tem que se cuidar, primeiramente tem que procurar Deus e os médicos, e através dos médicos, na ciência que Deus deu ao homem, aí a gente tem um diagnóstico no qual a gente pode se tratar, que nada está em vão, tudo aqui é obra de Deus e tudo vai dar certo. Tem que ter medo não, às vezes está em casa, vê um carocinho, não quer vir. Tem que vir, gente, tem que vir, o hospital está de portas abertas. E eu, Berenice, estou aqui, viu? Portas abertas para também dar apoio a vocês que estão chegando. Poxa, que bom, né, que você pode contar aí com a Berenice. Mas antes de falar mais sobre o tema, a gente vai chamar você, você que está em casa, para que você venha participar aqui com a gente, venha interagir conosco, participar, respondendo a nossa pergunta da enquete de hoje. A enquete vamos lançar a partir de agora e queremos saber de você que está em casa o seguinte: você tem o hábito de fazer o autoexame da mama? Tem esse hábito, não tem? Liga pra gente, participa, 3424-1977 é a nossa linha interativa. Você pode ligar pra gente e responder essa pergunta aí da enquete. Também mandar alguma dúvida sobre o tema para os nossos convidados de hoje. Você pode interagir também através da internet, acessando nossa fanpage. Acesse facebook.com/assunto do dia. É o nosso espaço lá na internet, disponível para que você mande aí seu depoimento, sua dúvida. Venha participar com a gente, é o maior prazer. A gente tem o maior prazer aqui em receber a sua participação. Manda também essa dúvida através do nosso WhatsApp. Lembrando que o nosso número é muito fácil, 99418-1206, 99418-1206. Manda aí quantas perguntas você tiver sobre o tema e daqui a pouquinho os nossos convidados terão o maior prazer em responder essa sua dúvida. E segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, a estimativa para o biênio 2016-2017 são cerca de 600 mil novos casos de câncer de mama. E em alguns casos, as mulheres elas precisam se submeter ao procedimento chamado de mastectomia, que é a cirurgia em que a mama ela precisa ser removida totalmente. Essa interferência ela deixa muitas mulheres para baixo e a reconstrução mamária é uma forma de devolver, a essas mulheres sua autoestima, independentemente da idade. A partir de agora vamos aprender um pouco mais sobre o tema. Primeiro quero dar boas-vindas aqui aos nossos convidados, dizer que é um prazer recebê-los aqui no nosso programa para debater um tema muito importante e esclarecedor para a nossa sociedade. Doutora Ana Beatriz Albuquerque, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Muito obrigada, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Dr. Cleiton Bosch, também seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado, muito feliz pelo convite. Um assunto super importante para a população, o esclarecimento é importantíssimo. O primeiro passo, seria o autoexame, a mulher conhecer o seu próprio corpo para desconfiar e procurar uma ajuda médica. Essa é a porta de entrada quando a gente começa a falar do câncer de mama, né, doutora? Então, a Sociedade Brasileira de Mastologia, certo? E eu como membro titular da sociedade, eu defendo o seguinte conceito. O autoexame é importantíssimo para autoconhecimento. A gente sabe que cerca de 60% das mulheres detectam um câncer no autoexame, mas isso não é o ideal. Então, o autoexame é autoconhecimento, não é exame de rastreamento para câncer de mama. Porque quanto mais cedo é o diagnóstico, melhor chances de cura e tratamento. Então, o autoexame ele detecta lesões acima de 2 centímetros, que já é um estadiamento
2, né? O estadiamento 1, que é a lesão mais inicial, ela não é palpável. Então, faça seu autoexame, conheça a sua mama, mas procure sempre um mastologista. Mulheres de baixo risco, acima de 40 anos de idade, tem que ir no ginecologista ou no mastologista, tá certo? Para fazer a mamografia anualmente. E, se necessário, ultrassonografia mamária também. A gente falou do procedimento na reportagem, né, da mastectomia, onde a mulher ela precisa retirar essa mama por conta desse nódulo, mas não são todas as mulheres que podem fazer essa reconstrução. Exatamente. Existe um perfil, né, doutor? Não, além da indicação, que se você detectar precoce, pode fazer algum tipo de tratamento sem necessariamente fazer a cirurgia, ou a cirurgia é feita sem ser a mastectomia total. Às vezes tá inicial, o câncer é muito limitado, você consegue fazer uma quadrantectomia. Então a deformação que causa na mama é menor. Mas daí a necessidade também de reconstrução, só que o resultado tende a ser melhor do que quando você tem uma mastectomia total. Muita gente também que está em casa que nota, né, essa normalidade na mama, pensa logo que é um câncer. Mas a gente também explicou que em alguns casos esse nódulo ele é benigno. É bom que isso fique claro, que não gere também um medo a essa mulher que está em casa. Se ela notou, procura o especialista. Quais os exames que vocês, quando suspeitam que pode ser um câncer de mama, vocês solicitam? Mamografia é o primeiro deles, doutor? Primeiramente, na consulta se faz o exame clínico, tá certo? Para você ter uma impressão do problema, porque o nódulo benigno ele tem característica totalmente diferente do nódulo maligno. O nódulo benigno ele é elástico, ele é móvel. O nódulo maligno ele é endurecido, tem retração de pele, pode dar aquele edema em casca de laranja na mama. Então, o exame clínico ele é fundamental na consulta. A partir da suspeita de um câncer de mama, o que a gente vai fazer? A gente vai solicitar exames de imagem, mamografia é o exame principal de imagem, eventualmente a gente associa-se também com ultrassonografia mamária e biópsia, tá? Hoje em dia a gente faz biópsias guiadas por ultrassom e por mamografia para fazer o diagnóstico da doença para planejamento cirúrgico. Então a paciente vai para a cirurgia já com o diagnóstico definido, certo? Que antigamente se fazia biópsias incisionais cirúrgicas para se definir um diagnóstico. Ou até mesmo uma cirurgia ampla e depois reoperaria novamente essa paciente. Hoje não, a gente planeja tudo previamente e a paciente já entra no centro cirúrgico já sabendo da patologia de base e da programação terapêutica. Para chegar até o Dr. Cleiton, né, essa paciente precisa levar quanto tempo mais ou menos e precisa ser encaminhada através do mastologista, o mastologista que faz esse caminho? Geralmente, o ideal é que seja uma equipe multidisciplinar, que atenda em conjunto, a gente discuta caso. Então, geralmente, recebe o paciente já com o diagnóstico feito e com planejamento do que vai ser realizado para aquela paciente. É importante saber, além da cirurgia, se vai ter quimioterapia, radioterapia, isso tudo é muito importante para fazer o planejamento da reconstrução. Na minha parte também, que eu também faço a parte de estética, eu sou cirurgião plástico, muitas vezes no ambulatório, até na questão da estética, a gente pode flagrar alguma lesão suspeita e encaminha para o mastologista que é responsável pela parte da doença da mama. A gente fica mais para a parte da estética e reconstrução. Mas não esquecer nunca da mama, que é uma fonte de provável lesão, principalmente com alguns fatores de risco que pode ter. Então, não só pensar na estética. Sempre que a paciente chega, a gente tem que sempre triar alguma lesão suspeita. Porque vai muito além da estética, né? A gente viu ali quando se recebe esse diagnóstico. É uma doença que ainda gera muito medo, muitas incertezas, muita gente ainda tem receio, né? Até muita gente, até um tempo atrás, tinha receio até de falar o nome da doença, né? Existia dizer o nome da doença, porque mexe ali, vai mexer com o psicológico, principalmente dessa mulher. Como é que você, como profissional médica, né, especialista, mastologista, como é que você trata, né? Como é que você dá esse diagnóstico? Porque ali tem o exame é claro às vezes, né? Que a mulher, que aquele nódulo, que era suspeito só de um nódulo, trata-se de um câncer de mama. Tem que se trabalhar muito esse psicológico da paciente? Como é que é isso na prática? Então, a paciente oncológica, a gente, para fazer um tratamento de forma ideal e completa, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar, como o Dr. Cleiton falou agora, tá? Então, é interessante na equipe ter acompanhamento psicológico, eventualmente psiquiátrico, a depender da patologia, né? Tem pacientes que
que precisam também do acompanhamento psiquiátrico, mas via de regra o psicológico já é adequado. Terapeutas ocupacionais para reintegração, para deixar a paciente mais livre no ambiente de convívio com os seus familiares e com a sociedade de uma forma geral. É muito estigmatizante o termo câncer e, graças a Deus, hoje em dia a gente está quebrando barreiras e a gente está mostrando para os pacientes que é uma doença que tem que ser encarada, né? A gente tem que dar o diagnóstico para o paciente, ele tem que ter consciência disso, até porque é complicado você não falar a verdade, o paciente vai fazer químio, vai fazer rádio. Então, a gente tem que avisar para o paciente da patologia, para ele ter o planejamento emocional e enfrentar todo o tratamento em equipe, né? Então, é uma equipe multidisciplinar que proporciona o melhor para o paciente. E, hoje em dia, o câncer já não é mais aquele tabu de antigamente. A indústria farmacológica, a Sociedade de Oncologia Clínica vem fazendo altos estudos em relação à quimioterapia para prolongar tempo livre de doença e até mesmo proporcionar cura. Porque não adianta eu só ser mastologista e diagnosticar, fazer a cirurgia, o Dr. Clayton deixar a mama bonita na reconstrução e o oncologista não fazer sua parte para evitar uma disseminação à distância. O câncer é uma doença sistêmica, não é doença restrita à mama. Por isso que é tão importante toda a equipe, inclusive também saúde mental, né, com psicólogos. Além da equipe, a família também é muito importante nesse processo. Totalmente, o apoio familiar. Vocês notam a diferença quando existe esse suporte da família? Sim, a paciente, ela reage diferente ao tratamento e também à reconstrução da Essa mama? adesão da paciente acreditando, não deixando a doença abater da forma psicológica, levando depressão, é importantíssimo para a recuperação também. E o apoio familiar é o pilar de tudo para ela poder segurar aquela barra que é o diagnóstico de câncer. Porque a pessoa associa câncer, morte. Parece que recebeu uma sentença, né? Exatamente. E muitas vezes, a grande maioria das vezes, a gente consegue fazer uma cura total dessa doença e está planejando sempre, vasculhando alguma outra recidiva e precocemente também tratar. Então, hoje em dia, como ela falou, o avanço da medicina ajuda muito nesse tratamento, medicações, até a cirurgia agora sempre vai mudando, então a gente tende a aumentar o nível de cura. Quando a gente fala em diagnóstico precoce, no caso do câncer de mama, quanto mais precoce, melhor esse diagnóstico e aumenta as chances de cura em até 90%, 95%, varia, doutora? Chega a isso tudo mesmo? Sim. Na verdade, o grande limitante para prognóstico no câncer de mama é doença localmente avançada. O que seria isso? Seria já comprometimento da rede linfática, de linfonodos axilares. Tá? Então, o tumor restrito à mama, ele proporciona um melhor prognóstico e maior chances de cura. Só que câncer de mama não é uma doença simples, tá? O câncer mesmo, ele é bastante diverso entre formas de apresentação molecular, tá? Então, imunistoquímica, que mostra se um câncer ele tem um melhor prognóstico pelas suas alterações celulares ou não, isso também é fator prognóstico. Então, tem cânceres mais agressivos que, apesar de ser diagnosticado de forma precoce, ele tem um padrão de replicação celular mais avançado, né, mais acelerado, e aí, mesmo sendo menor em tamanho, ele pode proporcionar um pior prognóstico em relação a um outro câncer que tem uma biologia molecular mais mansa, né, menos agressiva, e um tamanho de diagnóstico maior. Então, no caso, pode... Não, então, isso a gente conversa, é uma avaliação individualizada. Mas, via de regra, de forma geral, quanto mais precoce é o diagnóstico, tá? Quanto menor o tamanho do tumor e ele restrito à mama, melhores sim as taxas de cura para a doença. Só no câncer, não só câncer de mama, qualquer tipo de câncer. Quanto mais cedo detectar, a chance maior de ter. Mas o problema muitas vezes é essa falta de procurar o atendimento, falta de consciência para qualquer tipo de câncer, por exemplo, da mama mesmo. Muitas mulheres não fazem o autoexame, não procuram um mastologista de forma periódica, tem alteração, mas sente alguma alteração da mama, mas não procura o médico, só vai procurar muito mais tarde e já está mais avançado. E às vezes não é nem por falta de acesso, né? Às vezes é por conta do medo. Do medo, né? O medo do diagnóstico. Que está com esse problema, né? Que Verdade. Agora a gente vai a um rápido intervalo e daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já!
Estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e hoje no nosso programa estamos falando sobre câncer de mama. E a partir de agora vamos conferir juntos as notícias da internet sobre este tema e quem vai trazer essas informações é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson, ótima quarta para você e para vocês que estão nos acompanhando. O destaque de hoje é do Estadão. Atividade física ajuda pacientes com câncer de mama a recuperar a autoestima. De acordo com a oncologista Fabiana Baroni, o esporte tem um papel fundamental tanto na prevenção de doenças como na recuperação. No caso de pacientes que possuem câncer, praticar esportes pode ser um grande aliado na recuperação não apenas do organismo, mas também ajuda a aumentar a autoestima e autoconfiança. Segundo ela, o exercício também ajuda a reduzir as chances da doença voltar. E para saber mais informações sobre esse assunto, a gente vai até o estúdio com o Valdson Balbino. Com você, Valdson. Muito obrigado por essas informações e um ponto, né? 2 tópicos aí que chamaram bastante atenção dessas notícias da internet, esse incentivo à prática de atividade física. A gente também lembra que a alimentação também é muito importante, são 2 aliados quando a gente fala em qualidade de vida. Ainda não se fala em prevenção do câncer de mama, mas você pode ter, né, hábitos saudáveis que podem contribuir para a sua saúde como um todo. Estou certo, doutora? Na verdade, a gente fala sim em prevenção da doença, né? Existe a prevenção primária, que é essa prevenção de evitar consumo de bebida alcoólica, o hábito de vida saudável, evitar o sedentarismo, obesidade. E a prevenção secundária, que é o que mais tem impacto hoje em dia no diagnóstico e tratamento da doença, que é a prevenção secundária, é quando você detecta o tumor no estágio inicial. E se faz principalmente com mamografia. Então estava certo em partes, né, doutora? Falando Sim. da importância da alimentação saudável Sim. e essa questão também da prática da atividade física. Ok, bem explicado aqui, tirou a dúvida de todo mundo, né, que estava acompanhando agora o nosso programa. A gente tem aqui algumas participações, sempre a gente divulga um dia antes o tema do programa do dia seguinte. Temos muitas participações e uma dúvida comum a várias pessoas que participaram é em relação à mastectomia preventiva. Em quais casos a mulher ela é indicada a fazer esse tipo de procedimento? E se é algo comum também acontecer? A mastectomia preventiva, tá? A gente prefere denominar como mastectomia redutora de risco. Por quê? Porque é uma cirurgia, tá, que está indicada principalmente em pacientes que têm mutação genética, que define um risco relativo para a doença ao longo da vida em torno de 85% ou mais, tá? E ela reduz o risco dessa paciente de ter a doença a 5%, tá? Essa redução de risco ela não é total, porque na mastectomia redutora de risco, né, como o Dr. Cleito pode explicar também, você preserva a pele, tá? E você preserva também complexo arelo-papilar, que é o bico, areolo e o bico do peito. Então, sobra ainda tecido mamário muito fininho, claro, né? O segmento, o retalho do tecido mamário fica bem fino em relação à mama como um todo, mas tem ainda um pouquinho de tecido mamário. E a gente está falando de pacientes que não têm doença, né, redutora de risco. Então, você não tem como fazer radioterapia depois, porque não tem indicação, né? Você pode prejudicar, inclusive, na reconstrução dessa técnica cirúrgica. Doutor Cleito, explica para a gente mais um pouco sobre esse procedimento. Quando se fica ainda parte do tecido, ela pode usar uma prótese, seria assim? Sim, pode complementar o tratamento usando o implante mamário. Na primeira cirurgia, geralmente você pode colocar, se não tiver tanta pele ainda sobrando, você pode colocar um expansor primeiro e depois colocar uma prótese para preencher aquele volume. Essa cirurgia ficou muito famosa depois da Angelina Jolie, né? Então, muita gente foi procurando, mas nem toda paciente tem essa indicação, é como ela falou, tem que ter os critérios, tem que ter fator genético associado ao gene, tem que ter identificado o gene para poder ser indicado. Não é para toda paciente que, não quero, vou fazer, tem que ser a indicação específica. Imagina a mama como uma analogia bem grosseira, mas imagina a mama como uma laranja, tá? Você vai retirar o seu conteúdo interno,
a parte de dentro, né, o fruto mesmo, e vai deixar a casca. Só que você não pode deixar a casca muito fina, senão essa casca vai morrer, porque não vai vir irrigação, né? A pele, ela morre sem vascularização. Então, você tem que deixar um pouquinho de tecido, claro que espessura fina, para ter segurança do ponto de vista de redutora de risco, e para preencher esse buraco, né, porque fica a casquinha lá. Então, se você não colocar nada dentro, ela vai murchar e vai perder o formato da laranja. Então, para preencher esse volume, se coloca uma prótese de silicone, via de regra, ou uma prótese expansora, como o Dr. Cleiton falou agora. Esse expansor, né, seria um objeto que se coloca e fica um certo tempo? É como se fosse um balão. A gente coloca ele um pouquinho cheio e vai, em sessões, enchendo esse balão com soro. Esse soro vai enchendo o balão e ele vai expandindo a pele de forma gradual. A gente programa baseado, no caso, se ela é um lado só, baseado no lado contralateral para simetrizar essa mama. E aí o volume final, quando chega no volume final, a gente tira esse implante, esse expansor, e coloca um implante definitivo. Esse tipo de procedimento, a pessoa corre menos risco ou são riscos comuns às cirurgias? Os riscos geralmente são inerentes ao procedimento cirúrgico, né? O risco, como ela falou, se a pele estiver muito fina, pode necrosar a pele. Esse expansor, quando você coloca, se a expansão for rápida, também favorece essa necrose. Alguns fatores, como a própria radioterapia, tem chance desse expansor ele destruir, quer dizer, ele começar a querer sair. Então, os fatores de riscos, eles sempre existem em qualquer cirurgia. Mas eles são sempre, quando você planeja bem, você tende a diminuir esses riscos. Mas os riscos são trombose, como foi falado no início da entrevista pela doutora, a cirurgiã plástica que estava atendendo a paciente, trombose, aí necrose, hematoma, a deiscência, que é abrir o ponto, o local da cirurgia. Então, mas quando bem planejado, a gente tende a diminuir esses riscos. A gente falou no começo do programa também que é uma doença quase que exclusiva das mulheres, mas em alguns casos pode acometer também os homens. O que é que determina, né, que esse homem venha a desenvolver o câncer de mama, doutor? Então, a cada 100 mil mulheres com diagnóstico de doença, tá, com diagnóstico de câncer de mama, um homem apresenta a patologia. No homem não se recomenda rastreamento, né? Por quê? Porque, via de regra, a mama masculina é uma mama involuída em relação à mama feminina. Então, os ductos, eles são involuídos, não tem a parte lobular. Claro que existe a ginecomastia, que é a presença de glândula mamária em homens, tá? Esse termo define-se exatamente para homens, ginecomastia. E fatores de risco para o homem principal, hoje em dia, é a mutação genética do BRCA2, tá? Mas também pode ser fatores adquiridos, a depender da presença de ginecomastia, da obesidade, hábitos de vida, sedentarismo. E o que você vai orientar o sexo masculino a fazer? Sempre, né, no banho, palpa assim na região do mamilo. Por quê? Porque os tumores do sexo masculino, eles surgem na região retroareolar. Então, qualquer alteração no exame físico, você procura o mastologista. Evidentemente que 99% dos casos de homens que vão procurar o mastologista vão ter o diagnóstico de ginecomastia, que é a glândula mamária no sexo masculino. Mas não custa nada você realmente ter essa conduta de prevenção. Ok. Sempre quando a gente tem dúvida a respeito de qualquer tema, a gente utiliza ali a internet como fonte de pesquisa, mas às vezes encontramos muitos mitos na internet e esses mitos às vezes amedrontam. Então, para deixar quem está em casa mais tranquilo e bem informado sobre o tema, a gente vai conferir a partir de agora alguns tópicos, algumas afirmações, e vocês vão nos ajudar a entender se se trata de um mito ou de uma verdade e explicar para a gente o porquê dessa afirmação. Olha só, a primeira informação que aparece é a seguinte: um tumor, ele pode ser causado por um trauma, por exemplo, uma pancada durante uma batida de automóvel? Mito ou verdade? Existe um tumor na mama, pode ser provocado por isso? Primeiramente porque, assim, quando você fala tumor, não necessariamente quer dizer câncer. Tumor é qualquer tumoração. Até quando bate, você faz um hematoma, um sangramento, aquela região fica endurecida, ela pode ser chamada uma tumoração. Mas é algo que você já sabe a causa e provavelmente com o passar do tempo melhora. Mas em relação a trauma, não sei se a doutora pode me corrigir, mas não tem muita relação a evoluir para câncer. Isso mesmo. Ok, vamos agora à próxima afirmação. Outra tela, será que é mito ou verdade que os desodorantes eles podem causar câncer de mama?
Aqueles aerosóis não, né? Mas aquele de Rolon, né? Que muita gente Na tem ver- medo que tapa ali os poros. Será mito ou verdade? Eles podem causar? Então, é um mito, certo? O que se infere que desodorante ele vai bloquear a transpiração, o suor tem substâncias tóxicas que ficariam nessa região e fariam uma predisposição a um câncer de mama. Mas isso realmente é um mito, tá certo? E mesmo a Sociedade Brasileira de Dermatologia também fala a questão dos sais de alumínio e parabeno presente nos desodorantes, tá? Na aplicação tópica, a absorção é mínima, porque a gente sabe que sais de alumínio e parabeno são substâncias que podem proporcionar o câncer de uma forma geral, mas a absorção é mínima, então é um mito. Você, por favor, continue usando o desodorante, que a sociedade de forma geral agradece. Principalmente no transporte público. Com certeza. Vamos agora, brincadeiras à parte, vamos agora ao próximo tema. Outra tela aqui, outro tópico, mito ou verdade? É melhor ter vários nódulos na mama do que um só? Mito ou verdade? Bem, todo nódulo de mama tem que ser investigado, tá certo? Mas a gente sabe que nódulos bilaterais, múltiplos, eles falam a favor de benignidade. O câncer geralmente surge como um nódulo isolado, mas não é a regra, mas toda regra tem essa exceção. Então, tem que se avaliar cada nódulo, mas sim, isso é uma verdade. Em linhas gerais, é uma verdade. Ok, vamos agora a outro ponto. Outra tela, mito ou verdade, que é importante comunicar ao médico qualquer atraso menstrual ou possibilidade de estar grávida em caso de uma cirurgia mamária. Isso aqui é mito ou verdade? Qualquer cirurgia, independente do procedimento, saber se está gestante, informar o médico se está, é importantíssimo, realmente, porque algumas medicações elas podem ser teratogênicas e podem causar aborto ou malformação em criança. Então, essa ciência e para o médico nos possibilita da gente mudar o tipo de anestesia, diminuindo o risco para a gravidez, para o bebê. Até porque antes de qualquer cirurgia existe todo um procedimento, né, a ser adotado e respeitado. Sim. E essa conversa também é muito importante. Tem que deixar o médico ciente de tudo, né? A gente preserva o primeiro trimestre, que é a fase da embriogênese, que é quando o bebezinho está formando os órgãos, tá certo? Então, até o terceiro mês de gestação, não se faz nenhum procedimento anestésico, tá? Pela teratogenicidade, que é malformação. E na fase mais final também, pela questão da sedação e de, se por acaso desencadear um trabalho de parto, o bebê pode nascer um pouquinho anestesiado, com sedação e não respirar direito. Então, o melhor tempo para programar uma cirurgia de câncer de mama na paciente que tem um diagnóstico na gestação, por exemplo, já que é o tema do assunto, no segundo trimestre da gestação, entre o 4º e o 6º para o 7º mês de gestação. Ok, vamos agora a outro ponto. Vamos saber se é mito ou verdade que se faço o autoexame de mama todos os meses, não preciso fazer a mamografia. Mito ou verdade? A mamografia é o exame que tem mais acurácia, né? O autoexame, como ela explicou no início, a doutora Beatriz explicou muito bem, não é o que vai conseguir detectar de forma precoce. Então, quando você consegue detectar uma lesão palpando, então esse estágio desse câncer já está mais avançado. Então, a mamografia é importantíssima nesse rastreamento, nesse screening de câncer, da detectação precoce da doença. E para fazer a mamografia precisa respeitar alguns critérios, né, doutora? A partir de que idade, por exemplo, é indicado para se fazer essa mamografia? Dói, não dói? A gente escuta alguns relatos, né, de algumas pacientes dizendo que o procedimento dói um pouco. É mito ou verdade? O que a gente poderia falar desse exame específico? A mamografia, ela é recomendada, tá certo, para ser realizada na população de baixo risco a partir dos 40 anos, anualmente. O Ministério da Saúde define a partir dos 50 a cada 2 anos, mas a Sociedade Brasileira de Mastologia, o Colégio Brasileiro de Radiologia, definem a partir dos 40 anualmente. Então, essa é a minha posição também, tá? Para minimizar os efeitos de dor, tá, na mamografia, o ideal é que se faça o exame após a menstruação, porque a mama, ela dói mais na fase, na última semana, 2 semanas, a última semana para chegar à menstruação, né? Na segunda fase do ciclo menstrual, que a gente chama. Então, menstruou, faz o seu exame.
tá? E outro artifício que pode ser feito para minimizar a dor também é usar um analgésico antes de fazer o procedimento da imagem. Só acrescentando, para as pacientes portadoras de implante mamário, a prótese mamária, não impede de fazer mamografia. Tem uma técnica que faz que você consegue ver bem quase todo o parênquima. Então não impede e assim o risco de ruptura desse implante é mínimo. Só tem, que eu saiba, um caso na literatura descrevendo ruptura após mamografia. Então é muito difícil que isso aconteça. Deve fazer. E deve fazer. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui aos nossos convidados. Você que está em casa, tem dúvidas sobre o tema, pode mandar para a gente. 3424-1977 é a nossa linha interativa. 994-18-1206 é o nosso WhatsApp. Manda sua dúvida que daqui a pouquinho ela vai ser lida ao vivo aqui no Assunto do Dia. Vamos agora a um rápido intervalo. Não saia daí. Voltamos com mais Assunto do Dia e hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre câncer de mama e também reconstrução mamária. Você que está em casa, tem alguma dúvida sobre o tema? Pode mandar para a gente, 3424-1977, 994-18-1206, é o nosso WhatsApp. Deixa aí sua dúvida que daqui a pouquinho ela vai ser respondida. E a gente estava no bloco anterior do programa falando sobre mitos e verdades a respeito do tema. E a gente tem aqui algumas outras informações para mostrar para você que está em casa e esclarecer se é mito ou verdade. Que olha só, a radiação emitida pela mamografia, ela pode causar câncer? Mito ou verdade? Mito, de forma alguma. É extremamente seguro e deve ser realizado. Inclusive, teve-se a polêmica do câncer de tireoide pela mamografia, mas mais um mito que foi colocado em redes sociais, que amedronta a mulher de uma forma geral. A gente deve encorajar a mulher, né, a partir dos 40 anos, para fazer seu exame anualmente. Então, não tenha medo. A mamografia, ela proporciona a detecção precoce e uma cura do câncer, não o contrário. Ok. Próxima tela, outra informação. Mito ou verdade que amamentar protege a mama do câncer? Mito ou verdade? Verdade, tá? A amamentação, ela protege sim a mama contra o câncer, tá? A mulher que amamenta, ela consegue evoluir a sua mama no desenvolvimento do parênquima mamário. Ela chega no estágio final de desenvolvimento, né, através da formação dos ácinos. E ela, quando feita de forma de forma exclusiva, o aleitamento materno exclusivo, até 6 meses, mas principalmente até 1 ano e meio, previne sim contra o câncer de mama. Ok, vamos a outro ponto, outro tópico, mito ou verdade. É prejudicial ao bebê continuar amamentando se existe ali uma suspeita de câncer de mama? É uma pergunta, uma afirmação, mito ou verdade? É uma pergunta porque tem ali, né, um ponto de interrogação. Mas será que é mito ou verdade? Então, é prejudicial essa criança? Se você tem uma suspeita de câncer de mama, você vai fazer o planejamento cirúrgico. Então, a amamentação, infelizmente, vai ter que ser bloqueada para você proporcionar o tratamento cirúrgico para essa paciente. Então, é realmente uma afirmação um pouco sem nexo, né? Você tem que focar agora no tratamento oncológico para proporcionar uma cura para essa mulher que é mãe, enfim, e um resultado feliz, tanto para a mamãe quanto para o bebê. Né? Ok, próximo ponto, vamos saber se é mito ou verdade. Câncer tem cura? Mito ou verdade? Totalmente, dependendo da detecção precoce e o tipo histológico, como a doutora falou, as chances de cura são bastante altas. Então, tudo depende muito do como ela chega para o médico, esse estágio, se ela detectou essa lesão de forma na mamografia, no rastreamento, e vai procurar o médico imediatamente, as chances delas são bem maiores para curar hoje em dia do que era antigamente. E a gente sabe também que, apesar do diagnóstico tardio, com o advento do avanço da quimioterapia e da radioterapia adjuvante pós-tratamento,
a gente consegue proporcionar, sim, cura para essas pacientes. Então, mesmo se você tem um diagnóstico mais avançado da doença, não fica deprimida, tá? Procure sempre ter pensamentos positivos, procurar fazer o que gosta, realmente assumir o diagnóstico da doença e enfrentá-lo. Isso, sim, é a chave do sucesso para o tratamento. Importantíssimo isso. Vamos agora ao próximo tópico. Outra tela aqui, outra informação. Mito ou verdade que antes da cirurgia de reconstrução mamária não é preciso moderar nos exercícios físicos? Mito ou verdade? Antes da cirurgia de reconstrução mamária não é preciso moderar nos exercícios físicos? O exercício físico tem que estar presente sempre para o paciente. A não ser no momento que você faz a cirurgia, você tem que ficar no repouso. Mas como já é sabido na literatura, até ela falou, explicou um pouco, o exercício físico é bom para a saúde como um todo, né? Junto com a alimentação. Então, não é que você tenha que diminuir exercício antes, não. Você praticamente vai levar uma vida normal até o momento do planejamento cirúrgico. Depois da cirurgia, que tem algumas restrições que vão sendo liberadas de acordo com a recuperação. Mas exercício físico é super importante. E a liberação é algo pessoal, né? Isso, é individualizado. Como é que ela se recupera diante daquele procedimento cirúrgico? Geralmente tem um tempo estimado assim, doutor? A gente fala sempre por etapas. 30 dias é um número meio mágico, assim. 30 dias é um repouso total? É um repouso, não é total. Ela precisa deixar de fazer algumas coisas que podem levar à complicação. Mas ela não pode ficar deitada o tempo todo, porque isso favorece a trombose. Então, quanto mais ela volta essa atividade dela, do dia a dia, rotina de andar, de ir no mercado, você ativa a musculatura da panturrilha e aí a circulação volta ao normal e diminuindo a chance de trombose. Então não é que ela não tem que fazer nenhum exercício, ficar de repouso absoluto, pelo contrário, tem que fazer alguns, só que a gente vai liberando de acordo com o que a paciente está evoluindo. Ok, vamos agora a uma outra tela, mito ou verdade, que algumas mulheres, isso foi uma dúvida que a gente recebeu e jogou aqui para mitos e verdades. Algumas mulheres da família tiveram câncer de mama, por isso a pessoa corre mais risco? Mito ou verdade? Aqui a gente quer falar do fator genético. É predominante? É mito ou verdade? Aumenta essa chance, doutor? Sim, é verdade, tá? 2 parentes de primeiro grau com câncer de mama, tá? Ou então um parente de primeiro grau com câncer de mama bilateral já aumenta o risco dessa paciente a ter a doença. População de alto risco, tá? Sem mutação genética, tem um risco relativo em torno de 30%. Maior que 30%, na verdade, né, para ter a doença, para ter o câncer de mama. E na população de baixo risco, fica em torno de 14%. Então, é praticamente o dobro, certo? Enfim, quando se fala de mutação genética, que isso é feito através de um estudo genético, geralmente quem orienta é o geneticista, tá? E o mastologista, ele, via de regra, ele individualiza cada tipo de paciente que deva fazer, né, que seja interessante fazer essa análise genética através da história, da anamnese, da história familiar. Aí, quando se tem mutação genética, esse risco é maior do que 85% para ter doença ao longo da vida. Por isso que a gente indica para esse grupo as mastectomias redutoras de risco até os 40 anos de idade, a fim de não ter a doença, a fim de reduzir chances de doença para 5%. Ok, vamos agora a outra tela, outro ponto, mito ou verdade, que depois da cirurgia de reconstrução mamária não se deve utilizar outros analgésicos além dos recomendados. Mito ou verdade? Na verdade, ela tem que seguir aquilo que o médico vai prescrever para ela, né? Porque acontece muito, é muito comum, que ela chega para a gente usando alguma coisa que a vizinha usou no caso dela ou alguém indicou. Isso pode ser catastrófico, né? Você pode botar a perder toda essa cirurgia se você não seguir as recomendações do seu médico. A pessoa mais indicada para dizer o que você vai usar ou não é o médico. Caso você tenha alguma dúvida, volta para ele e discute. Você diz, estou tomando essa medicação, não está fazendo efeito. Ou, a medicação está me deixando muito enjoado, estou vomitando. Aí ele faz o manejo e troca a medicação. Mas nunca mudar por conta própria. Ou então acabou o período, né, do tratamento, Isso. sobrou alguns medicamentos, a pessoa às vezes insiste, né, comum. Passou o tempo que o médico recomendou, quer usar de novo. Muito comum. Tem que se procurar o especialista, tem que se procurar o médico, porque ele que receitou. O nome por si só já fala, né? Prescrição médica. Então, o médico que prescreve, ele que orienta e ele que define o tempo de tratamento, e não o vizinho. Ok, vamos agora a outra informação, mito ou verdade. Emoções negativas como estresse, mágoas e raiva podem causar o câncer?
Mito ou verdade? Por incrível que pareça, é uma verdade, tá? Porque a gente sabe que nosso corpo, ele é susceptível a essas variações de emoção, tá? E isso interfere diretamente no sistema imunológico. E nosso sistema imunológico, estando íntegro, ele, quer queira, quer não, ele preserva a célula e impede, ela sinaliza a mutação e faz a morte celular programada. E isso impede o desenvolvimento do câncer via de regra. Evidentemente que isso não é um fator isolado, né? O câncer é uma doença multifatorial. Então, só isso não vai provocar um câncer, tá? Mas sim, é um impacto negativo para a doença. O estresse é o mal do século, né? O nosso mal, a vida da gente hoje é muito mais estressante que era há anos. Essas velocidade de informações que a gente recebe, essa carga de informações nos deixa sempre ansioso. Então o estresse, como ela falou, é um dos colaboradores, mas não é só o ponto, né? Ainda bem, porque senão ia ser uma explosão de câncer, mas é uma das causas. Ok, vamos agora a outra informação. Mito ou verdade que mulheres obesas, elas ficam mais suscetíveis à doença, ao câncer de mama? Mito ou verdade? Verdade, tá? A obesidade, ela predispõe ao câncer de uma forma geral, incluindo o câncer de mama, tá? E faz parte do pilar da prevenção primária, que eu falei no início, tá? O combate à obesidade e os hábitos de vida saudável, tá? Então, sim, é verdade. Ok, próxima tela, mito ou verdade? Olha só o que diz essa outra informação, que a terapia de reposição hormonal pode ser um fator de risco para desenvolver o câncer de mama? Verdade, tá? Um grande estudo multicêntrico, que é o WHI, que foi publicado em 2002, certo? Na literatura médica, mostrou que a terapia hormonal combinada com estrogênio e progestágeno, ou seja, hormônios sintéticos, tá? Predispõe sim ao risco de câncer de mama. Então, o estrogênio isolado, ele aumenta o risco, mas de forma inferior ao combinado com a progesterona. Só que essa reposição hormonal estudada foi com hormônios sintéticos. Então, quem vai indicar se a paciente tem indicação de reposição hormonal e qual tipo de reposição hormonal a ser determinada vai ser o ginecologista e, se preciso, também o mastologista, para poder orientar e proporcionar o melhor resultado para essa paciente. A reposição hormonal ela não é proibida, tá? Ela tem que ser bem indicada. Lembrando que ela é proibida, contraindicação absoluta em um único caso, histórico pessoal de câncer de mama. Aí realmente você não pode repor hormônio algum, mas alto risco, população de baixo risco, você vai individualizar cada paciente, indicar se tem necessidade ou não de repor hormônio e, repondo esse hormônio, priorizar os hormônios bioidênticos. Ok, temos aqui várias participações, a gente vai começar a repassar agora essas perguntas. São dúvidas que estão chegando através do nosso WhatsApp, 994 18 1206, você também pode mandar aí sua pergunta. E a primeira dúvida é da Rafaela, ela quer saber o seguinte: quais são as opções para a reconstrução mamária? Ela queria que o Dr. Cleito, né, ela pede que o Dr. Cleito reforce essas opções para a reconstrução da mama. Boa pergunta. E assim, antes de responder, uma coisa para afirmar. Cada paciente tem sua melhor indicação. Não existe a melhor cirurgia. Existe a cirurgia mais adequada para aquele caso. Então ela pode simplesmente, às vezes, você já foi como ela falou, você faz uma cirurgia na forma precoce que tira a mama e poupa a pele e o CAP, que é a papila, que é a areola, né, com a papila. Você pode simplesmente colocar um implante ou expandir com esse expansor que eu falei, que era um balão, e depois pôr o implante. Em alguns casos, quando você tem uma ressecção grande de pele, você pode reposicionar uma pele vindo de um retalho chamado grande dorsal, que vem das costas, coloca na frente e associa com o implante também, ou com o expansor. Ou alguns casos que hoje já deixa menos, mas é uma opção ainda, hoje já é menos feita, mas é uma opção ainda, pegar da barriga, que é o TRAN, e fazer uma reconstrução de mama. Quando a mama é mais volumosa, você não tem volume suficiente para simetrizar essa mama, só que é uma cirurgia que está caindo mais em desuso por causa das complicações que dariam uma hérnia no abdômen e tudo mais. É uma cirurgia maior. E tem outras cirurgias microcirúrgicas, tirando só um pedaço daqui da barriga, sem levar o músculo e ligando a artéria dela e a veia nas artérias e veias daqui, fazendo a reconstrução, que é chamado DIEP. Então, são algumas opções que podem ser realizadas. Tem aqui outra participação, vamos ler aqui.
essa questão, se a cirurgia for feita no abdômen, a cicatriz era muito visível? É uma cicatriz praticamente igual à abdominoplastia. É uma cirurgia muito semelhante à abdominoplastia na sua execução técnica. E o resultado é parecido. Lógico que você não vai ter o resultado quando você tem uma lipo, a gente não vai fazer uma lipo na reconstrução de mama. Mas seria parecido com a abdominoplastia. Ok. Outra participação, a pessoa não quis se identificar, mas quer saber o seguinte: quando a mulher está amamentando, é possível que ela esteja com câncer de mama? A gente falou um pouco sobre isso, a gente reforça aqui a pergunta da nossa telespectadora. Quando a mulher está amamentando, é possível que ela esteja com câncer de mama? Olha, a fase da amamentação, tá certo, é a fase menos indicada de fazer estudo para rastreamento de câncer, porque é uma mama hiperproliferada, os ductos estão bem dilatados, né, que a gente chama de ectasiados, tem conteúdo lácteo no seu interior. Então, via de regra, quando a paciente tem um câncer na mama, ela vai ser detectado na gestação, não na lactação, certo? Pacientes jovens, a gente sabe que ainda é a menor proporção para ter a doença. Claro que existe câncer de mama em mulheres jovens, mas em menor proporção quando se comparado na pós-menopausa, graças a Deus, certo? Então, a dica que eu dou para ouvinte, telespectadora, é que não se preocupe, amamente seu filho, tá certo? Faça os exames de rotina e procure sempre ter hábitos saudáveis. Ok, outra dúvida agora da Eutália, ela que é de Carpina, ela quer saber o seguinte: quem teve câncer de mama, tem alguma restrição ou pode tomar café à vontade? Pode tomar café à vontade, não tem problema. A cafeína, ela está relacionada à dor mamária. Então, pacientes que têm dor mamária, principalmente aquelas acíclicas, que não têm relação com o ciclo menstrual, a gente pede para reduzir um pouquinho a quantidade de café, tá? Mas se esse café também está interferindo no sono, ela deve reduzir pela questão da cafeína ser um energético. Enfim, mas pode tomar café, não tem problema não. Temos aqui outra participação agora da Niédia, de Cajueiro. Ela quer saber o seguinte: no exame de ultrassom que ela fez, né, a ultrassonografia, mostrou ali um caroço líquido com menos de 1 centímetro. Será que vou precisar fazer biópsia? Será que pode ser algo maligno? Esse caroço, né? É caroço líquido. Certo. O cisto simples de mama, tá? É esse caroço líquido. O cisto simples de mama nada mais é do que uma dilatação da porção terminal do ducto para o lóbulo da mama. É uma alteração fisiológica que antigamente chamava de displasia mamária, mas como conota a doença, o termo displasia, a gente modificou a gente que eu falo, a Sociedade Brasileira de Mastologia, modificou esse termo para alteração funcional benigna da mama. Então, não tem indicação de punção, muito menos indicação de cirurgia. A única indicação de punção para cisto simples de mama é quando ele é palpável e doloroso, que a gente punciona para evitar aquele abaulamento na pele e dar o alívio da sensação dolorosa, somente. Outra participação sem identificação, mas quer saber se é verdade que quando é feita ali a reconstrução da mama, será feito um umbigo novo, doutor? É verdade isso? Como eu falei, depende da reconstrução, né? Porque a maioria das reconstruções hoje não utilizam mais o TRAN, que é o reto abdominal, que era músculo, tirando músculo e pele da barriga. Quando a gente fazia essa cirurgia de reconstrução, usando essa musculatura, a gente fazia igual a abdominoplastia, é o mesmo umbigo e a mesma cirurgia nessa porção da barriga. Mas hoje em dia ele não é tão usado, tem opções melhores. Então, sim e não a resposta. Sim, se for fazer o TRAN, e não porque não é a mais usada hoje em dia, mas são mais outras opções. Essa reconstrução, uma cirurgia só é suficiente ou não? Precisa fazer vários procedimentos? Às vezes, leva um certo tempo? Às vezes mais, porque o que acontece? Quando você faz a cirurgia, algumas alterações podem ocorrer na mama. Então você pode complementar com enxerto de gordura para dar mais volume ou tirar alguma depressão que fique. Retoque de cicatriz, você pode fazer simetrizar a outra mama, por exemplo. Você coloca aqui, a outra mama é mais caída, então você vai ter que tentar simetrizar, deixar ela mais parecida. A gente tenta ao máximo devolver àquela paciente
a autoestima. Então você, nessa parte da reconstrução, aí você já pode primar mais para a parte estética também, para deixar ela se sentir mulher, porque afinal de contas a mama está muito ligada à feminilidade, então a mulher se sente mais mulher quando tem a mama mais bonita e ela consegue se despir na frente do marido, então pode ser que precise de complementos, sim. Via de regra precisa, tá? É feito em várias etapas. Mas o que a gente percebe muito, tá, no consultório de mastologia, é que quando a reconstrução imediata é realizada, por exemplo, a paciente fez uma mastectomia, tá, poupadora de pele, retirou o complexo areopapilar e preencheu não precisou de expansor, colocou um implante direto, uma prótese de silicone diretamente retromuscular. Ela ficou tão satisfeita com aquele volume de mama que ela não quer mais se expor ao novo procedimento cirúrgico. Então, não, doutora, eu estou muito feliz, eu não quero mais reconstruir o CAP, que é o complexo areopapilar, eu estou bem. Eu realmente tive o meu objetivo realizado, que é colocar uma roupa, ir no mercado, ir na praia e não me sentir inferiorizada porque eu estou com uma alteração na minha parede torácica, né? Uma malformação decorrente do tratamento oncológico. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui aos convidados. Vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e a partir de agora vamos conferir as vagas de emprego disponíveis para hoje. Boa sorte! Atenção você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, preste bastante atenção às dicas que vamos trazer a partir de agora. Vamos conferir juntos oportunidades de trabalho. Agora aparecem 5 vagas para arquivista de documentos. São 5 vagas para arquivista de documentos. Para preencher uma dessas vagas, você precisa ter ensino médio completo, 6 meses de experiência, R$ 1.100 é o salário. São 5 vagas para arquivista de documentos. Vamos agora a mais oportunidades de trabalho. Agora tem 5 vagas para auxiliar de operação. Ensino fundamental completo é a exigência, 6 meses de experiência e o salário é de R$ 1.006. 5 vagas para auxiliar de operação. Próxima oportunidade, vamos conferir juntos. Agora tem 2 vagas para estoquista. Ensino médio completo é a exigência, experiência de 6 meses, R$ 1.060 é o salário. São 2 vagas para estoquista. Você que está em casa se interessou por uma dessas vagas, elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, número 155. E o telefone para contato, papel e caneta na mão, anote aí o telefone, 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, muito boa sorte. Agora a gente segue com o programa respondendo as dúvidas. Chegaram várias perguntas através da linha interativa e também através do nosso WhatsApp. Através do telefone, a primeira dúvida foi da Ana Maria, ela que é de Olinda, tem 53 anos e a dúvida dela é a seguinte. Há 5 anos tive câncer de mama, fiz todo o tratamento, quando fiz o autoexame senti ali um nódulo. Fiz uma mamografia que não acusou nada e fiz também uma ultrassom na mama que acusou, né? A mamografia, ela é confiável? A mamografia é sim o exame padrão, né, para rastreamento de câncer de mama. O que acontece é que mamas densas, o que são mamas densas? Mamas com bastante tecido glandular e pouca gordura, a mamografia ela tem sua sensibilidade e especificidade reduzida pela densidade mamária. Porque na imagem da mamografia, o nódulo ele é branquinho e a glândula mamária também é branca. Branco no branco não dá para visualizar a lesão, tá? A gordura ela é preta, ela é radiolucente, que a gente chama, e a glândula é radiopaca, é branca. E o nódulo, por ser radiopaco, na gordura visualiza-se bem. Então, na mamografia, tá certo? Se sua mama for densa,
tá? O BIHARTS, que é o laudo que dá no exame de mama, ele, se não for visualizada nenhuma alteração, ele vai ser um BIHARTS 1, mas vai ter lá embaixo, na nota de rodapé do exame, mamas densas, complementar com ultrassonografia. Aí sim, a ultrassonografia, ela vai elucidar o estudo da mama melhor do que só a mamografia isoladamente. Ok, temos outra dúvida que chegou através do telefone. Miriam Mercedes, ela que é de Jardim São Paulo, tem 56 anos e a dúvida dela é a seguinte: terei um nódulo benigno na mama direita em 1996. Todo ano faço mamografia, mas sinto umas furadas na mesma mama. Quais os cuidados que devo ter e o que devo proceder? O que é que eu devo fazer? Então, essas furadas, elas podem ser por 2 fatores. Tanto fibrose cicatricial, tá? Porque quando a gente opera a mama, o tecido vai cicatrizar, ele vai gerar uma reação inflamatória e uma fibrose local, que pode proporcionar desconforto, como também a própria fisiologia da glândula mamária. Como a mama é uma glândula e ela tem variações de acordo com o ciclo menstrual e os níveis hormonais circulantes na corrente sanguínea, essa dor pode também ter origem hormonal, tá? Mas ainda, a dor pode também ter um componente muscular associado, certo? Porque o peitoral maior, que é um músculo que ele é responsável pela movimentação dos membros superiores, né? Via de regra, quando a gente levanta e abaixa os braços, por exemplo, as mamas se movem juntamente com o movimento dos braços. Quando ele está sobrecarregado por algum trabalho, excesso de peso, até mesmo na academia, você pode sentir uma dor na mama que, na verdade, não é na mama, é no músculo, certo? Mas, respondendo à pergunta dela em específico, como a dor é mais na localização da cirurgia prévia, pode ser sim uma dor de resquícios de tecido fibrosado pela cicatrização cirúrgica. Ok, temos aqui outra participação. Carla Cristina, ela disse que ouviu dizer que o pós-operatório da reconstrução de mama é muito doloroso. É verdade? Então, dor é uma coisa muito individual. Cada pessoa tem o seu limiar de dor. Então, partindo para outra cirurgia, por exemplo, uma das cirurgias estéticas que doem bastante é a lipoaspiração. Você fica com um incômodo muito grande. Tem paciente que sente uma dor extrema, tem paciente que é muito tranquila. Então, cabe a mesma coisa para a reconstrução. Qualquer cirurgia que faça reconstrução, o médico sempre deixa analgésico também, como a gente falou das medicações. Então, a dor, se ela está sentindo dor, ela tem que comunicar ao médico, porque ele ajusta ou associa a medicação ou aumenta a dose. Então, dor não deve ser uma preocupação de deixar de fazer o procedimento, porque existem várias maneiras de diminuir essa dor para o paciente. Outra dúvida sem identificação é que tipo de anestesia é utilizada para essa operação? Comumente mais é a geral. O paciente que faz anestesia geral e, apesar do nome e o estigma da anestesia geral, hoje é a anestesia mais segura que existe em relação a controle de via aérea e segurança para o paciente. Que tem um grande medo desse nome quando você for falar anestesia geral. Mas os anestesistas hoje estão muito melhores preparados, inclusive as escolas de Recife são as dos melhores do país, sempre com melhores notas. As medicações hoje já são bem mais conhecidas e melhores do que eram antes. E os aparelhos de anestesia hoje são muito mais avançados do que eram antes. Ok, dúvida agora da Ângela, ela que é do Ibura, tem 54 anos. Ela disse que fez uma mamografia segunda-feira e acusou nódulos grandes e também 2 pequenos juntos, né? Ela disse que sente muitas dores, queimando e ardendo debaixo das axilas. Dói muito. Me fala alguma coisa sobre isso. Ângela do Ibura tem 54 anos. Então, Ângela, na verdade, a sua mamografia detectou nódulos, tá certo? A mamografia, ela não define se esse nódulo ele é sólido ou se ele é líquido. Quem vai fazer esse estudo mais detalhado é a ultrassonografia mamária, tá? Então, a gente precisa primeiro definir se esse nódulo ele é sólido ou se ele é líquido. Se for líquido, tá? Corrobora para o diagnóstico de cistos mamários, tá? Cisto mamário, geralmente, ele vem associado à mastalgia, que é a dor mamária. Por quê? Porque é decorrente das alterações funcionais benignas da mama, tá? Em nódulos sólidos, via de regra, eles não cursam com dor.
ok? Então, é preciso a gente fechar esse diagnóstico, se ele é sólido ou se ele é líquido, que é feito através do ultrassom da mama, e a partir desse diagnóstico fechado, a gente vai individualizar o seu tratamento. Nódulo sólido, a partir de 50 anos de idade, né, a gente tem, via de regra, a obrigação de investigar mais a fundo, tá, com punção ou core biopsy, eventualmente, pela dificuldade de marcação desses exames, e se ele tiver um padrão benigno, que a gente chama de BIRAT 3, pode-se fazer acompanhamento semestral. Se for cisto, tá? Se vier a ser palpável, funciona até mesmo no consultório, no ambulatório, rapidamente, não tem problema, certo? E é um BIRAT 2, ou seja, alteração benigna, não gera risco, nem se preocupe em relação a câncer, certo? Independente desse nódulo ter aspecto benigno ou benigno, né, se for sólido ou se for líquido, o importante é você manter o seu acompanhamento, porque o nódulo benigno, via de regra, ele não vira câncer. O câncer, ele surge desde o início como um nódulozinho pequenininho e vai crescendo como um câncer, ok? Ok, temos outra participação agora, a Luzinete da Silva, ela que é da Iputinga, tem 54 anos, ela mandou a seguinte pergunta: faço mamografia regularmente. As duas últimas que fiz, teve ali um intervalo de 10 meses entre elas. Percebi que o meu mamilo do seio direito estava entrando e notei também um caroço. Fui até a médica que constatou o que eu estava falando, né? A médica solicitou uma biópsia e estou esperando esse resultado, por isso... por que a mamografia acusou isso? Ela quer saber essa questão do mamilo. Deu para compreender, doutora? Vamos refazer essa pergunta da nossa telespectadora. A gente vai ler mais uma vez aqui para a gente compreender bem direitinho, né? A Luzinete mandou a seguinte pergunta: sempre faz mamografia, as duas últimas que ela fez teve um intervalo de 10 meses entre elas, percebeu que o mamilo do seio direito estava entrando e notou também um caroço. Foi até a médica que constatou o que ela estava falando, a médica solicitou uma biópsia. Está esperando o resultado dessa biópsia e por que a mamografia não acusou? A dúvida dela, não acusou essa questão do mamilo. Existe um termo que a gente utiliza, tá certo? Que é câncer de mama de intervalo. O que é isso? É um câncer de mama que pode, não estou dizendo que é o seu caso, tá certo? Tem que ser investigado ainda. Mas é um câncer de mama que ele surge no intervalo entre um rastreio e outro, certo? A gente sabe que os exames de imagem, eles realmente têm essa finalidade, detecção precoce. E, eventualmente, devido à densidade da sua mama ser um pouco mais aumentada, tá certo? A mamografia pode passar batida e não detectar essa lesão. E o ultrassom de mama, ele iria ajudar nesse diagnóstico, juntamente com a mamografia. Então, qualquer alteração tecidual, né, qualquer alteração de pele, de mamilo, é um fator de alerta. E isso sim deve acelerar a ida ao médico, tá? Para prosseguir na investigação clínica, certo? Se agora você tem um caroço na mama e tem uma retração no bico do peito, nada mais correto a investigação com biópsia, tá? Para definir um diagnóstico e, uma vez esse diagnóstico definido, prosseguir num tratamento cirúrgico. Ok, temos aqui outra participação, a pessoa não se identificou, mas disse que tem 37 anos, é de Abreu Lima, e ela quer saber o seguinte: vou sempre ao mastologista, no intervalo de 6 em 6 meses, faço uma ultrassonografia da mama, fiz uma mamografia em janeiro, deu tudo bem, graças a Deus, mas minha mãe teve câncer de mama, isso quer dizer que eu vou ter também ou não? Sua mãe teve câncer de mama, tá? Um parente de primeiro grau com câncer de mama aumenta o risco. Mas a gente sabe que o câncer de mama mais comum é o esporádico, quando não se tem relação familiar. Se sua mãe teve o câncer de mama, mas ela teve pós-menopausa, ela é obesa, os hábitos de vida dela com sedentarismo, alimentação inadequada, isso fala mais a favor em câncer esporádico, e aí o seu risco continua como um risco habitual, certo? Um risco baixo. Mas, enfim, isso aí tem que ser triado e avaliado numa consulta médica. Ela fez a mamografia, né, em janeiro, deu tudo tranquilo, então não precisa se preocupar ao extremo, né, doutora? Não vai ser regra, porque a mãe teve, porque ela vai ter. Não, de forma alguma. Sua mamografia está normal, fica tranquila. Faça a sua parte, procure sempre assistência médica, faça o autoexame como autoconhecimento e os exames de rastreio para, se por um acaso você vier a ter a doença, tá certo? Você detectar de uma forma precoce, mas você faz parte do grupo de baixo risco, ok?
temos aqui outra participação. A pessoa não se identificou, mas quer saber se o SUS oferece esse tipo de procedimento cirúrgico de reconstrução mamária. Uma ótima pergunta. Ótima pergunta e sim, o SUS ele garante à paciente todo o tratamento completo, desde do tratamento da doença até a reconstrução de mama. A gente tem centro, aqui eu falo pelo IMIP, eu e a doutora Beatriz trabalhamos lá, e todos os cuidados e procedimentos que a paciente precisa, ela tem direito no SUS, sim. Ok. Outra participação, Fabiola de Rio Doce, Olinda. Ela quer saber se uma mama densa tem mais dificuldade de detectar o câncer de mama. Desde já ela agradece a resposta e dá parabéns aqui aos convidados pelas explicações. Nós que agradecemos. A mama densa é uma mama de mais difícil estudo, sim, tá? Tanto que a mamografia, que é o método de imagem padrão ouro para rastreamento populacional, isolado não é eficaz. A gente vai ter que complementar com ultrassonografia mamária e, eventualmente, com ressonância mamária também, tá certo? Que é um exame de mais alto custo, que a gente só utiliza em situações excepcionais. Mas a mamografia, para mama densa, ela não é isoladamente segura. Ela tem que sempre ser associada com ultrassonografia. Aí é muito comum, doutora, a minha mama é densa, então não preciso fazer mamografia não, né? Basta a ultrassonografia. Não, está errado. Você precisa fazer sim mamografia, porque existem lesões que são precursoras do câncer ou que dão diagnóstico de um câncer in situ, que se chama microcalcificação, que não é visualizado na ultrassonografia isolada. A mamografia é quem detecta. Então, a mamografia ela é o exame pilar para prevenção, para rastreamento, e se a mama for densa, você faz outros exames associados. Temos aqui mais uma vez a participação da Ângela do Ibura. Ela quer saber onde os médicos trabalham. Queria muito procurar os especialistas, principalmente a doutora Ângela, né? Ana Beatriz. Doutora Ana, aliás. É por conta do corretor ortográfico. Às vezes a gente muda aqui algumas palavras, corretor ortográfico, mas é a Ângela que quer saber onde os doutores trabalham. A gente falou agora há pouco no IMIP, né? A gente reforça. É de demanda espontânea esse atendimento? Olha, eu trabalho no IMIP, em serviço público, eu trabalho no IMIP, no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco, tá certo? E em rede privada, eu trabalho no meu consultório, né, que fica no Empresarial Rio Mar Trade Center, e também no Hospital Esperança, tá certo? No Hospital das Clínicas, o encaminhamento é feito via Secretaria de Saúde, tá? Então, paciente que tem indicação de consulta com especialista, no caso, comigo na mastologia, encaminhados para atendimento através da Secretaria de Saúde. No IMIP, a gente consegue fazer essa abertura de uma forma mais fácil através do nosso centro de tratamento do câncer de mama, e esses pacientes elas podem procurar o setor de ambulatório, tá? A gente fica no 3º andar do prédio do ambulatório do IMIP para tentar marcar uma consulta de triagem. Agora, essa consulta ela só pode ser marcada mediante exames de imagem já feitos através da unidade de saúde básica, sendo que esses exames têm que ter a alteração que justifique o acompanhamento com o especialista, ou seja, alterações de BRAF 4 para cima, que são alterações suspeitas de câncer. Tá? A gente sabe que no estado, aqui na verdade aqui no Recife, no Recife, na nossa cidade, existem grandes hospitais que são referência para tratamento de câncer de mama. Dentre eles tem o Hospital do Câncer também, o Barão de Lucena, o Oswaldo Cruz. Então, assim, a população, tá certo, precisa fazer acompanhamento na unidade básica, via de regra com ginecologista. Uma vez indicada essa ida ao mastologista, ela pode ser referenciada tanto à Secretaria de Saúde, como no caso do IMIP em especial, BRAF 4 para cima, através da necessidade de se fazer esse encaminhamento de uma forma mais ágil. A própria paciente pode procurar o serviço e agendar uma consulta de triagem. Doutor Cleiton, no IMIP? IMIP também, sou da cirurgia plástica do IMIP. Lá tem outros cirurgiões também que fazem atendimento em reconstrução junto com a mastologia. Tem o Dr. José Neto, o Dr. Pedro Lapa. Eu atendo no IMIP e, particular também, eu tenho meu consultório da parte estética no Rio Mar Trade Center. Ok, vou pedir licença agora aos convidados para a gente conferir o resultado da nossa enquete. Hoje a gente fez a seguinte pergunta: você tem o hábito de fazer o autoexame de mama? Olha só, 39% disseram que sim. Das mulheres que ligaram e responderam disseram que sim, 39%. 61% ainda disse que não. Então você que está em casa que ainda não tem esse hábito, que você
passe a ter esse hábito que vai ser muito saudável, né? Vai valer muito a pena você se conhecer, né, doutora? Foi mais ou menos um resumo de tudo que a gente aprendeu hoje aqui no nosso programa. É muito importante que você faça esse autoexame. Queria agradecer agora, bem rapidinho, considerações finais, doutora Ana Beatriz Albuquerque, mastologista, especialista em reconstrução de mama, né? E ela também é membro da Sociedade Brasileira de Mastologia. Doutora, Isso. muito obrigado pela sua participação. Volte mais vezes aqui ao nosso programa. Último recado, fique à vontade. Eu agradeço o convite mais uma vez. Foi um prazer participar de um programa tão interessante, atuando num tema tão importante de alto impacto, principalmente na saúde da mulher. Então, para vocês, telespectadoras mulheres principalmente que estão assistindo, não tenham medo de enfrentar o câncer de mama uma vez diagnosticado. A gente sabe que a prevenção é o sucesso do tratamento. Então, faça o autoexame, procure fazer exames periódicos de rotina, de acordo com sua faixa etária e grau de risco familiar. E, uma vez detectada a doença, não desanimem, tá certo? O câncer de mama, ele sim tem cura e tem tratamento, enfim, com reconstrução, e dá para você viver bem realmente mesmo com esse diagnóstico. Mais uma vez, muito obrigado, doutora Ana. Doutor Cleiton Bosch, muito obrigado também por sua participação, cirurgião plástico e membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Doutor, muito obrigado. Volte mais vezes. Considerações finais, fique à vontade. Eu que agradeço. Foi um prazer imenso assim poder levar a informação à população, que é importante. A população informada, ela consegue ter acesso, saber onde procurar, quem procurar. E para mim ainda mais porque eu consigo informar um pouco mais da minha profissão, que cirurgia plástica as pessoas só associam à cirurgia estética. E a estética é só a ponta do iceberg. A cirurgia plástica já vem de antes de... Não, começou com reconstrução. Então, e o grande carro-chefe da gente são as reconstruções. A estética também é muito mais difundida pela mídia, mas a gente faz muita parte de reconstrução, não só de mama, como outras coisas também. Então, fico muito feliz de poder estar passando essas informações e sentindo útil à população. Mais uma vez, muito obrigado aos convidados, a você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e audiência de sempre. Não se esqueça, teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, às 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!